Bom, primeiro agradecer a Deus pela vida, a Jesus o Mestre por excelência, o irmão que toca-nos o coração e nos convida de maneira alegre e ininterrupta ao banquete celestial, a plena de espíritos superiores que constantemente no Educandário Terra nos convidam a estudarmos para que através da reflexão nós possamos sentir e vivenciar as leis divinas em nossas vidas. E a oportunidade dos dedicados irmãs e irmãs da casa, co-irmã, para juntos desenvolvermos a virtude de fraternidade. Na noite de hoje vamos estudar a parábola da porta estreita que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, o título Muitos os chamados, poucos os escolhidos, que Allan Kardec vai escolher esse tema porque tem uma sequência lógica deixada pelo codificador. E em seguida a gente vai ver um exemplo prático assim trazido por André Luiz através de Francisco Cândido Xavier, no ano de 1943. A obra foi psicografada, mas os fatos é em torno dali do ano de 1939. Toda parábola pode ter vários olhares, pode ter o olhar filosófico, pode ter o olhar assim histórico. Nós vamos nos basear nas informações propostas até por o senhor Allan Kardec no Livro dos Médiuns, quando no capítulo 30, no artigo 1º, qual é o objetivo, finalidade de uma sociedade espírita. Ele vai elucidar que caberá à sociedade espírita, seus praticantes, estudarem as leis morais e também estudar psicologia. Ele vai deixar bem claro o termo psicológico e ele vai advertir, alertar que dentro de uma casa espírita não convém estudar economia e ciências políticas, ou seja, do lado de fora a gente pode estudar, mas a parte de dentro a nossa concentração é as questões existenciais, as questões circunstanciais são passageiras. Tá bom? Então meu enfoque vai ser nesse âmbito trazido por Joana de Ângeles e o Benfeitor Honório. O Benfeitor Honório, para quem quiser se aprofundar, tem 3 obras psicografadas. A primeira obra, Vozes Alerta, a segunda obra, Dia Felizes, e a terceira obra, Espírito Imortal. Todas elas pela editora Espiritizar, que é a Federação Espírita do Mato Grosso. Tudo bem? Então vamos lá. Todo mundo tem o Evangelho segundo o Espiritismo em casa? Dos encarnados, é claro. Obrigado. Então, quem não tem, eu vou dar esse presente para você que você merece. A casa até deixou ali na entrada vários evangelhos, Então, quando a gente vai no capítulo 18, que o tema já é bastante significativo, muitos os chamados, poucos os escolhidos, quem será chamados? Todos, não é isso? Quem vai ser escolhido? Aquele, então, que seguir as orientações do Mestre. Então, quando a gente começa no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 13 a 14, entrai pela porta estreita, pois larga é a porta da perdição, espaçoso o caminho que conduz a ela, e são muitos que entram por ela, pois estreita é a porta, apertado o caminho que leva para a vida, e são poucos que a encontram. Quando a gente lê agora o texto do Allan Kardec, um incansável representante dos espíritos superiores, porque somente o espírito superior pode ser porta-voz de outros espíritos superiores. Dos de nascido de mulher é o maior de todos, de acordo com Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Então Allan Kardec hoje, João Batista ontem. Então ele vai deixar escrito aqui no item 5 que Jesus, é claro, não estava dizendo a perdição no sentido de filhas e filhos de Deus, porque como somos espíritos imortais e Deus é de misericórdia e bondade, Deus jamais vai abandonar ou mesmo não dar, ou seja, criar condições para seu filho e filha evoluir. Então ele faz um alerta que a perdição aqui é momentânea, e ele vai dizer aqui que a porta é larga por causa das paixões condizentes ao nível dos habitantes do planeta Terra, seja os encarnados, que somos nós, e seja a turma desencarnada, que é a população muito maior do que nós. Então vamos lá. Entrai pela porta estreita. O que diz os benfeitores especialistas em parábolas, ou seja, que fazem exegese de parábolas? Jesus falava no imperativo, um imperativo convidativo. Por isso que ele falava, entrai, tomai, aprendei. Então ele direcionava-se para a nossa consciência. É sempre convites para o mais belo que existe dentro de nós, a consciência, o que é imaculado, pronto. Como fala Emmanuel, o divino dentro de nós, consciência, Quando pedem para ele definir,
Emmanuel com a sua didática. Então, vamos lá, entrai pela porta estreita, porque quais são as opções que nós temos? Participa, senão dá sono, isso dá sonoterapia. Participa, senão faz desdobramento. Tem pessoa que é chique, espírita, né? Fala, eu fiz desdobramento. Só fez no horário errado, né? No local errado. Então, olha lá, tem duas opções. Isso é entrar, olha, é um convite. Não é uma obrigação, porque não existe lei de obrigação no universo. Por isso que Deus criou a lei de liberdade. Também não existe a lei de punição. E também não existe a lei de privilégio. Mas a lei de liberdade anda em sintonia com a lei de responsabilidade, que anda em sintonia com a lei de causa e efeito, a questão 258 do Livro dos Espíritos. Não está a palavrinha lei de causa e efeito diretamente, está a consequência de nossos atos. Somos livres, porém responsáveis, e geram consequências aos nossos atos, né? De acordo lá com a resposta da questão 258, tá bom? Que às vezes a pessoa, né, quer pegar as palavras ao pé da letra, muitos espíritas falam, né? Não existe a lei de causa e efeito. Realmente diretamente escrita não, mas está indiretamente em várias respostas do Livro dos Espíritos e outras obras da codificação. Pois bem, então ó, o convite, ó, entrai, porque a gente tem livre-arbítrio. Aí ele vai dizer, ó, pois largue a porta da perdição. Então, se a gente lê rápido, dá a impressão que a gente vai ficar perdido. Mas qual é a perdição que Jesus nos faz aqui refletir? Então vamos voltar no Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos, a questão 115, mostra-nos que a gente tem esses dois movimentos na condição de espíritos imortais, seja encarnados ou desencarnados. A primeira condição é de seguir a vontade divina, então, ou seja, as virtudes nos auxiliam a isso, principalmente a humildade e a mansidão, ou está no movimento extremamente oposto da mansidão e da humildade. Qual é? Isso mesmo que vocês pensaram, não é isso? Ou a rebeldia e o orgulho. Então, eu posso estar no movimento amoroso de seguir as orientações do mestre, né, e a vontade do Pai, através da consciência, ou eu posso não optar por esse caminho. Então vamos lá, questão 115. Entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? Suponho que um amigo seu faz essa pergunta para você. Um amigo assim, espiritualista, mas pertencente a uma igreja dogmática. Se você estudou, você vai responder, sim ou não? Qual é a resposta? Essa mesmo que você está pensando, mas está com vergonha de falar. Então a resposta é lá. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Ó, primeira lei, lei de igualdade. Deus deu a cada um determinada missão, lei do trabalho, a fim de esclarecê-los e fazê-los alcançar progressivamente a perfeição, lei do progresso, lei do mérito. Para o conhecimento da verdade, lei da verdade, e aproximá-los dele. Então, toda vez que eu sigo a vontade do Pai, eu me aproximo do Pai. Vamos relembrar uma parábola famosa, a parábola dos dois filhos. Lembram? O filho mais novo pediu uma parte da herança. O que ele fez? Pegou uma parte da herança e foi para terras longínquas. Ele estava perto do Pai. O que Jesus quis mostrar em símbolo? As pessoas que não seguem a vontade de Deus. Só que lá, depois que ele passa fome, come das bolotas dos porcos, que é tudo símbolo, né? Jesus usava de simbologias, né? São arquétipos que ele usava, tá? Que hoje a psicologia chama de padrão, né? Os nossos comportamentos psicológicos. Quando cai em si o filho, o que ele faz? Ele se arrepende. E aí volta, não é isso? Porque ele quer entrar na casa do pai. Agora tem um outro filho, o filho mais novo ou mais velho? Mais velho, participe. Isso, a ideia é participar, senão dá sono, eu sei. O filho mais velho estava dentro da casa? Não, fora. Percebe? Tanto o mais novo, que foi para terras longínquas, quem que ficou, nenhum estava fazendo a vontade do pai. Então a primeira dica dele aqui, ó. As pessoas que se afastam de Deus, se afastam da vontade divina. Aí ele continua a resposta aos benfeitores a Kardec. A felicidade eterna e pura é para aqueles que alcançam essa perfeição. Primeira dica, que há um determinismo divino. Qual é o determinismo divino? Quando Deus nos criou, que Ele criou para a pura e eterna felicidade.
Mas aí agora faz uma pausa da belíssima obra Gênesis, que às vezes você está estudando aqui na casa, né, as obras da codificação, e a casa, por exemplo, fez um grupo de estudo e esse ano terminou o Livro dos Médiuns, um livro muito científico e interessante, que tem várias perguntas, várias respostas. E aí, por exemplo, a casa, no próximo ano, vai começar a Gênesis. Qual é a dica do Kardec para todos nós, os frontispícios da Gênesis, sobre Deus e os atributos de Deus? Deus é onipotente, sim, mas com o que diz respeito a tempo, ele é onipresente. Então o passado e o futuro para Deus é o presente. Então Deus, quando nos olha agora, e os espíritos puros, ou seja, os anjos, eles nos veem como eu estou, da Alessandro, ou o que eu sou, um espírito puro? Exatamente. Por isso que Jesus não julgava. Porque como Jesus tem a perfeição relativa, ele não via a pessoa como ela estava, e sim o que ela é. Então é isso aqui a dica da resposta. Há um determinismo divino, a pura e eterna felicidade, que na questão depois 540 vão até dar a resposta. Tudo evolui, desde o átomo até o arcanjo, que um dia foi átomo, tá bom? Então, voltando aqui à resposta, né, que é grande. Os espíritos adquirem esses conhecimentos passando pelas provas que Deus lhes impõe. Alguns aceitam essas provas com submissão e alcançam mais prontamente o fim de sua destinação. Então, a dica, ó. Quando a pessoa desenvolve a virtude da humildade, a virtude da mansidão e outras virtudes, então ela está praticando virtudes, então ela está optando por que porta? A estreita. Porque para nós passarmos por uma porta estreita é com passo a passo, é trabalhinho assim com muita calma, mas também muita perseverança, dedicação, atenção. Já a porta larga eu posso dar até cambalhota, né? Isso, levar outros comigo do lado, como a gente vai ver o relato da mãe do André Luiz. Então aí continua a resposta. Outros não a suportam senão murmurando, e por suas faltas permanecem distanciados da perfeição e da felicidade prometida. Questão 115, em resposta eu li, né? Agora vamos para 116. Há espíritos que permanecerão perpetuamente nas ordens inferiores? Não. Todos se tornarão perfeitos. Eles mudam de ordem, mas lentamente, porque, como já dissemos de outra vez, um Pai justo e misericordioso, a missão de Jesus, mostrar um Pai justo e misericordioso. Enquanto que antes de Jesus era Deus temor, vem Jesus ensinar o Deus amor. Que até hoje tem muita gente no Deus temor. Totalmente oposto ao que Deus é. Mas a pessoa, através da crença teológica dogmática, ela interpreta o Pai não como amor. Nós conseguimos amar alguém que a gente tem medo? Isso. Percebeu? Então a pessoa não ama. Aí continua. Então um pai justo e misericórdia não pode banir eternamente seus filhos. Pretenderias, pois Deus tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior que vós mesmos? Então a perdição da parábola é a perdição das oportunidades quando nós estamos encarnados, que Deus oferece constantemente, mas se a minha vontade não está em conexão com a vontade de Deus, eu perco a oportunidade. Uma pessoa que resumiu muito bem essa questão da perdição foi o senhor Chico Xavier, pronto, para ser didático, quando ele falava assim, já que ele lidou com muito espírito encarnado e muito desencarnado, né? E a população desencarnada é aproximadamente 2:1 no hoje atual, de acordo com Emmanuel no livro dele, Roteiro, capítulo 6, o Grande Educandário. A questão mais aflitiva para o espírito no além é a consciência do tempo perdido. Vocês entenderam a frase do Chico agora? Então a pessoa que está passando pela porta larga, ela não tem como passar pela porta larga e ao mesmo tempo passar pela porta estreita. Ela pode, ao passar pela porta larga, às vezes refletir, cair em si, como na parábola dos 2 filhos, que foi o filho mais novo, e voltar e optar pela porta estreita. Vamos ser assim, o outro exemplo didático, o Saulo de Tarso. O Saulo de Tarso, ele optou na condição de Saulo pela porta larga ou pela porta estreita? Pela porta larga, Saulo, que matou cristãos. Quando ele tem um encontro terapêutico com o Mestre Jesus, ele reconhece o equívoco, que ele passou pela porta larga e ele dura 30 anos para passar pela porta estreita, na condição de Paulo.
Maria, que vinha da cidade de Magdala, que estava sob a influência de alguns sentimentos. Os 7 demônios ou espíritos, são 7 sentimentos egóicos. Ela optou pela porta larga ou pela porta estreita? Pela porta larga, até encontrar o Mestre Jesus. Quando ela encontra o Mestre Jesus e aceita o convite amoroso do Mestre de seguir seus passos, ela opta em passar pela porta estreita. Então a gente entende, num educandário como esse que é Terra, cuja condição é mundo de provas e expiações, por que a maioria ainda opta, a maioria que eu quero dizer dos encarnados, pela porta larga? Porque se a pessoa não acionar as leis divinas na consciência, através da prática de virtudes, ele está optando, ele ou ela, pela porta larga. Ah, mas Alessandro, tem certeza, você não está exagerando, não? Vamos lá tirar dúvida, que livro dos Espíritos está aqui, os benfeitores já trouxeram toda a informação necessária ao nosso nível evolutivo para o entendimento. Olha lá, que são 614 que trata das leis divinas, que se deve entender por uma lei natural. A lei natural é a lei de Deus, a única verdadeira para a felicidade do ser humano. Ela lhe indica o que deve fazer e o que não deve fazer, e ele não é infeliz senão quando se afasta dela. Então olha lá, na resposta tem 2 opções: eu fazer e seguir as leis, ou participa senão dá sono. Não fazer, sim ou não? Então quando eu opto em não fazer as leis divinas, ou seja, amá-las, senti-las e vivenciá-las, eu estou na porta larga. Quando eu opto pelas leis divinas, não leis humanas, é leis divinas. Porque na lei humana, por exemplo, os homens que estão aqui nesse salão encarnados, se a gente estivesse na Arábia, a gente poderia casar com quantas mulheres? E quantas quisesse, obrigado. Uma lei humana é uma lei divina? Ó, tá cheio de gente lá que segue as leis divinas e não segue as leis humanas de lá. Percebeu como é mais profundo? Qual jogo eu tenho que jogar? Um jogo que tem prazo de validade, que é a lei humana, ou um jogo que nunca acaba, que é a lei divina? Bom, se eu quero ser um bom jogador, né? Um bom atleta, eu quero jogar esse jogo que nunca acaba. Foi muito rápido. Aí às vezes as pessoas falam assim como espírita: ah, mas você está meio exagerando. Não sou eu não, estou lendo o livro com você, estou aprendendo junto com você. Olha só, mais necessitado sou eu em analisar a porta estreita, por isso me colocaram aqui hoje. Olha a questão 621, que todo espírita encarnado sabe de cor. Quer ver? Eu aqui no Sério de Jesus, se eu saísse daqui, pudesse, né? Volitar, e se agora no Ismênia perguntasse para a plateia, assim indo, volitar indo no Sério de José, volitando nas casas de vida de segunda, todo mundo encarnado sabe essa pergunta, essa resposta. Quer ver? Ó, questão 621, onde está escrita a lei de Deus? Olha lá. Pronto, olha lá, show, 100%. Agora, olha a pergunta 621A, que é tão profunda, até mais é o meu ver, do que a 621. Quer ver? 621A. Posto que o ser humano carrega na consciência a lei de Deus, que necessidade haveria de a revelar? Resposta: ele a esquecer e menosprezara, Deus quis que ela lhe fosse lembrada. Então, a todos os instantes, o meu anjo de guarda, o teu anjo de guarda, os espíritos superiores, através das obras, que é o caso Emmanuel, Joana de Anjos, Meimei e 3 pontinhos, eles lembram das leis divinas e das virtudes, porque eles já estão praticando. Então, se eu como encarnado, eu esqueço que tem as leis da minha consciência, e eu menosprezo elas nas minhas atitudes do dia a dia, que porta eu estou acionando? A estreita ou a larga? A larga. E pelo relato da espiritualidade é o André Luiz desde o livro Os Mensageiros, que descreve os espíritas, que é os médiuns, no Ministério da Comunicação, da Colônia Nosso Lar, e depois aquele outro livro, Tormentos da Obsessão, o senhor Manuel Filomeno de Miranda tem acesso ao hospital de Eurípides Barçanufo, onde vai descrever vários espíritas que ficaram anos sendo preparados para quando chegasse à Terra, desempenhasse o seu planejamento reencarnatório e faliram, e nos dão as dicas, que é 4 sentimentos egóicos que pegaram eles muito forte: o dinheiro, o poder, o sexo e a vaidade. Então, se a gente parar e analisar, às vezes a maioria
não está estudando as leis divinas, está no movimento de desprezo das leis divinas, a começar pela lei maior, lei de amor, justiça e caridade. Porque se eu sou uma pessoa exigente comigo, eu estou sendo amoroso comigo? Eu estou sendo justo comigo? Estou sendo caridoso comigo? Se eu não faço isso comigo, o que eu vou dar para o outro? O que eu tenho, ou seja, a exigência. Por isso que os fariseus, filho, quando Jesus tinha feito calar a boca dos saduceus, juntaram-se em conselhos e um deles, doutor da lei, tentando-lhe, perguntou-lhe: mestre, qual é o maior ensinamento? E Jesus disse: amarás a Deus de teu entendimento, de teu coração e de toda a tua alma. Esse é o primeiro e maior ensinamento, ou seja, a tríade, leis divinas. E o segundo, semelhante a este, é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. O amor começa comigo, o amor, o alto amor, virtude. Para ser assim, já que tem jovens na plateia, principalmente criancinha, para ser didático, outro dia eu vi numa cena de série, vocês às vezes presenciaram, porque vocês têm cara assim que gosta de viajar muito de avião, é quando a gente vai no avião e se passar por turbulência, qual a orientação da aeromoça ou do comissário? Vai cair as máscaras. Eu coloco a máscara primeiro em quem? Em mim ou no meu vizinho? Alto amor. Alto amor em mim. Depois eu vou ajudar o próximo. Amor ao próximo. Aí você pode ser uma pessoa muito inteligente na plateia, porque eu sei que você está pensando a mais. Isso é uma necessidade biológica? Tá, então vamos para uma comparação mais assim elegante, que aqui a casa tem piano, né? Eu consigo ensinar piano se eu não toco piano? Eu consigo ensinar matemática se eu não sei matemática? Eu consigo ensinar aquela disciplina fantástica que estuda o universo, física, se eu não estudei física? Percebeu? Eu vou dar o outro que eu tenho. Então, cuidado se tem no teu atavismo religioso, te ensinaram, você primeiro pensar nos outros e você se esquecer. Não, é isso que Jesus ensinou. Para eu amar o próximo, primeiro eu tenho que exercitar as leis dentro de mim. E a lei maior, de acordo com a questão 648 do Livro dos Espíritos, é que faz com que eu evolua todas as leis divinas. Porque se a gente imaginar um grande oceano, já que a gente está numa cidade, é uma ilha, Santos, imagina um grande oceano. É a lei maior, lei de amor, justiça e caridade. Imagina agora rios chegando nesse oceano, são as outras leis divinas. Então a lei de liberdade, responsabilidade, causa e efeito, lei do dever, lei do trabalho, lei do progresso, lei do desaguam todas na lei maior. Por isso que o importante não é as teorias que o Espiritismo propõe de maneira sábia, e sim as práticas das virtudes e das leis divinas ensinadas pelo Mestre Jesus. Um irmão, uma irmã que está numa igreja teológica dogmática, mas que aí ele está praticando virtudes, ele vai evoluir mais do que aquele que sabe todo o Livro dos Espíritos, todas as leis do Livro dos Espíritos, que tem as outras leis, está nas outras obras, mas não praticam. Como é o caso do Léo na obra Ação e Reação do André Luiz, que ele está acamado, regurgitando sangue no hospital, e quando Silas e André Luiz vai visitá-lo, Silas mostra a André Luiz que hoje ele está resgatando, reparando aquilo que ele fez com o irmão dele ontem, para ficar com o dinheiro dos pais na fazenda. Mas interessante que o Léo não percebe a presença dos dois benfeitores, mas vendo a cruz do Mestre Jesus, pensa: Mestre, morreste na cruz e não tinha nenhum pecado. Eu sei que agora o que eu estou passando é para a minha reparação. Claro que eu resumi muito a história, você vai ser fiel ao Léo e o André Luiz na obra Ação e Reação. Tudo bem, eu fui muito ligeiro da importância da prática das virtudes. Não é só eu saber, é eu trazer para o coração. Por isso que eu tenho que refletir de acordo com a orientação da benfeitora Dália. E para nos mostrar como isso é muito claro, né? Muito prático, essa questão de como, quando eu estou encarnado, eu sou às vezes, né, se eu não faço reflexões, se eu não faço meditação, se eu não faço oração, porque há instrumentos que nos possibilitam o autoconhecimento, né? Para eu ir para o autodomínio, para eu ir para a autotransformação. Então, passar pela porta estreita é um trabalho, né, longo, que vai me proporcionar a autotransformação, tá? Não é só a vigilância e oração. Então, no capítulo 16 do livro Nosso Lar, que antes de passar aqui, eu passei pela biblioteca de vocês. Aí a irmã gentil falou, né, que Nosso Lar alguém tirou, né, a gente vai rezar que a pessoa traga de volta. Tá bom?
mas você pode dar esse presente para você mesmo. E a última vez que eu vim aqui, os livros assim nas bibliotecas, às vezes eles gritam, né? Socorro, me tirem daqui. Não é isso? Eu fui feito para levar informação. Mas como as casas espíritas estão cada vez mais trazendo as pessoalzinho que canta, né? Que harmoniza o ambiente, né? Eles agora até mudam, né? O Vansan teve aqui recentemente. O Vansan não veio esse ano aqui? O Vansan veio já, então. Ele não canta aquela música Estou Aqui? Estou aqui. Então, os livros agora cantam assim como você. Estou aqui, mais uma vez. Bom, então vamos aqui, ó. Capítulo 16. Olha só. O André Luiz vai visitar a mãe. O título do capítulo é Confidências. E aí vai perguntar do pai. É claro que não dá para eu ler o capítulo aqui. Eu vou no ponto para junto a gente refletir se o pai do André Luiz, que é um pseudônimo, aqui está como o próprio André Luiz é um pseudônimo, ele optou pela porta larga ou pela porta estreita, tá? Para ser um estudo prático nosso, não ficar só no âmbito da teoria. Olha lá. E meu pai, perguntei, onde está? Por que não veio com a senhora? Aí ela disse, a mãe, minha mãe estampou singular expressão no rosto e respondeu, teu pai, há 12 anos que está numa zona de trevas compactas no umbral. Pausa. Enquanto que nas obras da codificação fala sobre umbral, até aquele momento, né, do céu e inferno, trevas não falaram. Essa obra, que é o Nosso Lar, vai dar assim, uma orientação depois, tá? Que é num dos capítulos fala de treva, e depois o André Luiz vai visitar as trevas no livro Libertação, em 1949. Na Terra, sempre nos parecera fiel às tradições da família, arraigado ao cavalheirismo do alto comércio, a cujos quadros pertenceu até o fim da existência, e ao fervor do culto externo, em matéria religiosa, mas no fundo era fraco. Pausa, antes de dar continuidade. Ela mostrou 2 movimentos do pai do André Luiz. Qual foram eles? O cavalheirismo no alto comércio. Então, aos olhos dos outros comerciantes ou da população da época, o pai do André Luiz foi honesto, segundo os homens ou segundo Deus? Obrigado. Então, se você leu O Céu e o Inferno e vai ver a evocação de uma neta com seu avô na Sociedade de Estudos Parisense, o título da mensagem do avô para a neta é esse: ser honesto perante os homens não é ser honesto perante Deus. Então quer dizer que eu posso estar no comércio jogando as leis humanas? Pode. E não as leis divinas. E está então passando pela porta larga ao invés da porta estreita. Outra dica dele, ó. E ao fervor do culto externo. Qual o culto o pai do André Luiz fez? O secundário ou o primário? O que é o primeiro movimento que a gente tem que ter? O culto interno ou o culto externo? O culto interno, para depois ir para o movimento externo. Ajudar o outro é meio. O fim é a autoiluminação. Autoiluminação. Qual é a definição de salvação? Autoiluminação. Perguntaram a Emmanuel no livro Consolador. Passa ali na biblioteca, que também perguntei para a irmã. Tiraram, mas vai voltar. Tá, vai voltar. A gente põe em fé que volta. Questão 225, fizeram Emmanuel. Qual o significado da palavra salvação? Aí ele responde, é o processo, claro, bem educado, né? Ele é muito mais educado do que eu. É o processo de autoiluminação. Por isso que no Espiritismo está assim, fora do Espiritismo na salvação. Qual é a orientação de Kardec para todos nós? Fora, isso, virtudes, prática de virtudes. Não há autoiluminação. Se eu não praticar virtudes, eu não estou no movimento de passar pela porta estreita, com esforços contínuos, pacientes, perseverantes, disciplinários, como ensina Honório no seu livro Vozes Alerta. Eu estou num movimento ansioso, porque eu fui às vezes educado em pensar primeiro nos outros e esquecer de mim. Por isso que ela está dando aqui uma dica para todos nós. O Laerte ia todo domingo com a mãe do André Luiz. E o André Luiz, quando é claro, era pequenininho, porque o André Luiz, a pessoa vai para a igreja, que ele fala aqui na obra, quando era o casamento, assim, dele e de outras pessoas, né, de amigos. Só que o pai e a mãe iam todos os domingos. E o Laerte, infelizmente, ele optou
para o culto externo. Então, lá, continuando aqui a resposta dela. Ó. E ao fervor do culto externo em matéria religiosa, André Luiz. Mas no fundo era fraco e mantinha ligações clandestinas fora do nosso lar. 2 delas estavam mentalmente ligadas à vasta rede de entidades maléficas. E tão logo desencarnou o pobre, meu pobre Laerte, a passagem no umbral lhe foi muito amarga, porque as desventuradas criaturas a quem fizera muitas promessas aguardavam-no ansiosos, prendendo-o de novo nas teias da ilusão. Vocês estão entendendo a história? Então o pai do André Luiz teve o André Luiz, ficou unido com a mãe do André Luiz, teve outros filhos, como a Priscila e a Clara. Aos olhos da sociedade, ele ia todo domingo fazer a comunhão, rezava, não é isso? No comércio, ele era um homem que respeitava as leis humanas, né, não as leis divinas. Então, aos olhos do mundo, é como se ele estivesse passando pela porta estreita. Mas perante a consciência, dá para enganar a consciência, o divino dentro de nós? Por isso que Jesus fala do dia do juízo, que é o dia da morte. Quando vem a visita da Dona Verdade, se eu fiquei a existência toda colocando máscaras, cai. E eu já fiz esse diálogo com vários amigos meus que são espiritualistas, porque eu tenho muito amigo, né? Budista, hinduísta, evangélico. Evangélico é que ganha? Católico. Poxa, por que uma pessoa espiritualista tem medo de morrer? Eu perguntava para mim. Se ele acredita que a vida continua, quem tem que ter medo de morrer é quem não acredita que a vida continua, seria um materialista. Mas como um materialista não acredita que a vida continua, então ele não tem medo. Mas se a gente conversar com os espiritualistas, onde está também os espíritas, ou o espiritista, que é o termo que está na introdução do livro dos Espíritos, tem muita gente que tem medo de morrer. Porque às vezes a pessoa, em vez de estar optando em caminhar pela porta estreita, ele está na porta larga. Por isso esse medo. Porque ele sabe que quando vier a Dona Verdade, no dia do juízo, ele vai ver o que ele sempre plantou, ele ou ela. Tudo bem ou foi muito ligeiro? Vamos continuar aqui, ó, na mensagem dela. Ó. Ela continua. A princípio, Laerte quis reagir, esforçando-se por encontrar-me, André Luiz, mas não pôde compreender que após a morte do corpo físico, a alma se encontra tal qual vive intrinsecamente. Vamos lá, Francisco deu a dica pra gente, ó lá. Onde houver ódio, que eu leve o quê? Participa senão dá sono, eu sei. Tem gente que gosta de fazer desdobramento, eu sei. Faz outro momento isso. Mas aonde que eu levo isso? É para fora de mim ou para dentro de mim? Sempre foi dentro, fora é consequência. Porque eu não tenho a capacidade de transformar outra pessoa. Já é difícil passar pela porta estreita sozinho, porque ela é estreita, só passa um. Por exemplo, o anjo de guarda nosso está do outro lado da porta esperando a gente com o braço aberto, em Jesus. Percebeu que sempre foi dentro? Então eu estou lá pilotando o meu carro, né? Vocês assim, educados em Santos. Aí sem querer passa um desavisado, porque tem desavisado todo lugar, é isso. Aí fecha a gente, vai com essas motinhas que não faz nem barulho, não é isso? Parece até que é gente desencarnada passando, né? Porque não faz barulho. E aí o que acontece? A gente toma um susto, não toma um susto? E aí tem a demonstração dos filhos do ódio. Raiva. Se eu desejei para ele ir para um lugar que não é agradável, eu posso parar e lembrar de Francisco, onde houver ódio, que é dentro de mim, que eu leve um amor. Olha lá. Eu paro, faço uma... Meu Deus, que desatenção esse meu irmão e irmã. Vou agora fazer uma prece para ele ser mais atento. E para a mãe dele, onde estiver, que ela seja assim, mais amorosa com ele. E o anjo de guarda dele, que ele tenha muita energia também, porque o anjo de guarda dele está trabalhando dobrado. Porque ele está aqui na pista que não deveria estar. Deveria estar lá na pista dos ciclistas, 3 pontinhos. Percebeu que sempre foi para dentro? E a gente às vezes é educado de se vestir como um franciscano e querer salvar os outros. Isso é porta larga do teologia dogmática. A gente aqui nessa cultura nossa, e não sou eu que estou falando, hein? Eu já trouxe aqui o texto, eu tenho uns minutos, no máximo 50 minutos na casa, não é isso? Está indo, ó. No máximo 50, eu estou indo. Estou olhando ali o amigo do tempo com o relógio. A Joana de Ângeles ensina no livro dela, Após a Tempestade, Obreiros do Senhor. Vê lá quem nós somos, os espíritas agora.
dos ex-católico evangélico que distorceu a informação do Cristo, por isso que veio para parar. E o orador espírita é o primeiro, que ele falava para a multidão, para desviar os caminhos, aí ele vem consertar o que ele fez. Sim ou não? Então nós não somos da equipe que aceitou o convite do Cristo, como a Joana de Ângeles, que foi Joana de Cusa, que mostra na obra Boa Nova, que eu acredito que todo mundo aqui já deve ter estudado, né, dos encarnados. Não precisa levantar a mão que eu não quero constranger ninguém, só balança a cabeça porque eu consigo ver, só nós aqui, tá? Quem leu a obra Boa Nova, onde está a mensagem Joana de Cusa, tem vários capítulos, são 30, tá, pessoal? Eles mostram Jesus com vários personagens, Nicodemos, a própria Maria, termina com Maria de Nazaré, e tem um capítulo Joana de Cusa. Então, quem leu Boa Nova e Joana de Cusa, só para dar uma noção aqui, balança a cabeça. Meu Deus, que vergonha, poucos. Mas vocês estão estudando Espiritismo, estão? Estuda, pessoal, investe em você. Porque investir nessas pessoas aí do política transitória vai passar. Vibra, só a distância. Mas são passageiro. Fez o reajuste e tal. Legal. Quem fez é que vai consertar. Eu, como cidadão, eu estou exercendo a cidadania? Eu estou levando a sério? Ou eu estou colaborando para ele nas minhas vibrações, energias mental tóxicas? Porque aqui nessa obra vai mostrar uma pessoa que está na colônia e os familiares aqui estão emitindo energia mental para ele. Aí os benfeitores vão dizer assim, peraí, que vamos lá visitar essa família para eles terem muita tarefa para se desligarem dele. Porque aonde a gente pensa vai a nossa energia, tá bom? Então voltando aqui para cá. Então a Joana de Cusa, que é a Joana de Ângeles hoje, tá? Ela aceitou o convite amoroso de Jesus, por isso que ela tem essa autoridade moral de nos alertar. Bom, está no livro lá, Após a Tempestade, como eu dei a dica. Aí então ela continua. Laerte, portanto, André Luiz, não percebeu minha presença espiritual, nem a assistência desvelada de outros amigos nossos, tendo gasto muitos anos a fingir, viciar a visão espiritual, restringir o padrão vibratório, e o resultado foi achar-se tão só na companhia das relações que cultivava irrefletidamente pela mente e pelo coração. Olha, dando a dica, a virtude de reflexão, que é o que diz a benfeitora Dália. Entre o verbo saber e o verbo sentir, quem faz a ligação é o verbo refletir. Se eu não reflito o conhecimento do Cristo e dos espíritos superiores nas obras da codificação da minha vida, eu não sinto. Eu sei, mas eu não sinto. Quer ver um exemplo? Se você abrir o livro No Tormentos da Obsessão, que eu faço voto e todos os médios têm estudado esse livro, vai ter lá um trabalhador, é um pseudônimo, tá? Que ele traduziu todas as obras da codificação. E quando ele estava encarnado, ele escreveu muito livro como encarnado. E quando ele estava encarnado, ele nos púlpitos, além de ele explicar espiritismo, ele às vezes mandava dardos venenosos para quem não seguia as orientações da FEB. E aí ele vai dar o depoimento dele para Manuel Filomeno de Miranda, que isso prejudicou a volta dele para o mundo espiritual. Ele passou por um umbral, ficou no umbral, tal, para se reparar, ele achava que ele era o representante do Allan Kardec encarnado, não tem nenhum representante da verdade, o único que é capaz de representar a verdade é quem já pratica a verdade, ou seja, espíritos puros, né? Por isso que Jesus disse, eu sou o caminho. Isso, só ele tem autoridade. Então todo mundo da Terra é aprendiz. Por isso que a virtude de alto amor nos estimula isso. O que é a virtude de alto amor? Quando eu estou nesse movimento dos sentimentos. Se sentir um espírito mortal, filha de Deus ou filho de Deus e aprendiz da vida. Porque meu mestre é Jesus. Se eu não me sinto espírito mortal, se eu não me sinto filha de Deus e se eu não quero aprender com o mestre, eu não desenvolvo a virtude de alto amor. O que vai acontecer? Eu não pratico a lei maior primeiro comigo mesmo. Eu não sou amoroso comigo, ou seja, eu tenho atitudes desamorosas. Eu não sou justo comigo, ou seja, eu tenho atitudes injustas. Eu não sou nem um pouco caridoso comigo, ou seja, eu sou descaridoso comigo. Como eu estou fazendo isso comigo, o que eu vou dar para o próximo? A mesma coisa, só que aí no caso é pseudo-amor, pseudo-justiça, pseudo-caridade. É aquela pessoa assim que na família, não é vocês, tá? Mas às vezes ela é milionária e ela quer pagar a conta de todos os outros.
da família que passa por problema. Então, em vez dela ser amada, ela é usada. Porque ela quer ser a salvadora e os outros querem ser vítima. Porque tem a pessoa que vem da cidade da Coitadolândia, você deve conhecer, né? Coitada de mim, ai, Deus errou, eu só passo por problemas. Coitado, eu não sou capaz, eu não consigo, alguém tem que vir me salvar. Opa, Deus criou filhos imperfeitos? O que foi o ensinamento do mestre? Brilhe a vossa luz, vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. E depois, Joana e Bezerra e outros relembram, nós somos lucigênitos, nós viemos da luz, somos luz. Então, quando a pessoa está nesse movimento de vítima, é porque ela tem ganhos, como ensina a psicologia, secundários. Ela está naquilo que se chama acomodação, e que a doutrina espírita explica no livro Ceareiros de Volta, onde está a Dona Maria Máximo, por exemplo. Recomendo todos os médios estudarem. É um livro que Valdo Vieira psicografa na década de 60, tem vários baluartes do espiritismo, e tem lá Inácio Bittencourt, que o título da mensagem dele é Pesquisa. Ele vai no mundo espiritual para os espíritos superiores e pesquisam o que falta para os espíritos espíritas encarnados. A resposta, claro que eu estou resumindo, né? Você vai ser fiel à obra, por isso que eu estou citando a obra. Faltam a eles vencer a preguiça moral. De novo, quem é que vai passar pela porta estreita? Eu ou meu anjo de guarda? Eu, Mestre Jesus? Eu, Pai amoroso? Eu. Ah, então minha mãe não vai passar por mim? Minha esposa? Minha filha querida? Percebeu como isso é muito bonito e ao mesmo tempo sério? Então, voltando aqui para o Laerte, então continuando. Os princípios da família, André Luiz, e o amor ao nosso nome ocuparam algum tempo o seu espírito. De algum modo, ele lutou, repelindo as tentações, mas caiu, afinal, novamente enredado na sombra, por falta de perseverança no bom e reto pensamento. Aí eu vou parar aqui, continua a mensagem dela, é belíssima, tá? Ela vai até mostrar para o André Luiz que ela vai reencarnar. Então eles já reencarnaram, essa turma toda, e já até voltaram ao mundo espiritual, já que a obra foi embora psicografada em 43, mas esses relatos são de 1939. Então ela reencarnou, ela vai casar de novo com Laerte, e essas duas irmãs, ela vai ter como filhas. Então ela vai ter aquilo que se chama aqui casamento de renúncia. Porque o mundo não é de prova e expiação? Qual é a maioria dos casamentos no planeta Terra? De prova e expiação. Amor de renúncia, sendo de espíritos já bem maduros. Quem leu a obra há 2000 anos, por exemplo, Lívia vem socorrer o senador Públio Lentulus, porque no começo da obra ele sonha que ele, Públio Lentulus, hoje era o avô dele ontem, que eu esqueci o nome do personagem, mas você vai ser fiel ao benfeitor Emmanuel. Tudo bem ou foi muito rápido? Porque às vezes você casou com duas pessoas. A sua esposa é 2 em 1. A esposa ideal e a esposa real. Não é isso? Quando a gente namora, a gente só não fala coisa positiva para o outro? Sim. E aí quando casa, cai as máscaras. Não é isso? Por isso é que vem as virtudes. Quais são as virtudes no relacionamento interpessoal? Primeira virtude, amor incondicional. Porque amor que coloca condição é paixão, não é amor. Que é no namoro. Ai, você me preenche, né? Nós seremos felizes se casarem. Não é isso, se comprar casa, olha lá, tudo no ser. Põe condição. Não, isso é paixão, não é amor. Aí como eu casei com 2 modelos, o ideal e o real, aí vai para o segundo movimento de virtude, renúncia. Eu renuncio o homem, o esposo ideal, e eu aceito o homem real. Como eu, um espírito imortal, que tem conquista, mas tem paixões que ele ou ela vão ressignificar. Aí eu vou para outra virtude, a compaixão. Se eu erro, porque eu estou na condição de aprendiz da vida, porque só não erra quem é mestre, ele ou ela tem condições e tem direitos de errar também. Aí eu vou para mansidão e humildade. A vida me convida a aprender com a vida. Se eu estou aprendendo, o outro está aprendendo também. Claro que eu falei muito rápido as 5 virtudes, mas você registrou aí no seu computadorzinho de bordo, não é isso? Seu coraçãozinho. Amor incondicional, renúncia, compaixão, mansidão e humildade. São as 5 virtudes no relacionamento interpessoal, que começa dentro de casa e se estende para a casa, ou seja, a família maior.
Mas se eu não treinei no microcosmo, eu vou conseguir no macro? Não. Obrigado. Ou seja, quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Porque se eu sou fiel no pouco, eu vou ser fiel no muito. Porque o muito começou no pouco. Mas eu já quero ser, às vezes, mestre. Então, cuidado. Na vida, nós estamos na condição de aprendizes. Mestre, espíritos puros, que no educandário terra é o bom pastor Jesus. E o meu amigo que está aqui na frente me deu a dica: D'Alessandro, vai acabar. Muito obrigado. Então, para acabar com poesia, eu trouxe aqui a poesia da senhora Maria Dolores, para a gente terminar. Ela, através de Chico, no livro muito bonito, Recanto de Paz, ela fala de uma virtude, a virtude de aceitação. É a virtude que ilumina o nosso terceiro chakra. Cada chakra tem uma virtude que faz com que ele trabalhe. Então, o quarto chakra é o amor e a compaixão. Por isso que a gente tem que desenvolver o auto-amor e a autocompaixão. Porque assim a gente vai pôr o amor ao próximo e a compaixão ao próximo. E antes de chegar no quarto chakra, tem o terceiro chakra, que está relacionado à virtude de aceitação. Como ela sabe disso, mas ela, na tarefa dela não é ficar falando sobre isso, Maria Dolores, então, através da poesia, vem nos despertar para isso. Então, vamos terminar com a prece. Então, agradeço a paciência da senhora, dos senhores, dos jovens aqui sentados e dos benfeitores inesquecíveis nos auxiliando constantemente. Prece de aceitação. Se eu pudesse, Jesus, queria estar contigo para ser a esperança realizada de quem vai pelo mundo estrada a estrada entre a necessidade e o desabrigo. Desejava seguir-te humildemente, sem méritos embora, para erguer-me consolo de quem chora, mostrando o coração enfermo e descontente. Queria acompanhar-te nos recintos, onde a dor leciona e aperfeiçoa, a fim de ser conforto junto dela, e manejando a frase terna e boa, afirmar como a vida é grande e bela. Se pudesse, Senhor, conversaria com todas as crianças para dizer que não te cansas de criar alegria. E seria feliz ao converter-me em modesto recado, informando Jesus a todos os velhinhos que nunca estão sozinhos, porque segues conosco lado a lado. Se dispusesse de recursos, queria ser a vela pequenina, acesa no clarão do sol que levas, de modo a socorrer aos que jazem nas trevas, fugindo sem razão da bondade divina. Entretanto, Senhor, sei das deficiências que carrego. Venho a ti como estou, por isso mesmo rogo, não me deixes a sós por onde vou. Se não posso, Jesus, ser bondade, socorro, paz e luz, toma-me o coração e, perdoando a minha imperfeição, esquece tudo que meu sonho almeja e ensina-me, Senhor, com teu imenso amor, o que queres que eu seja. Maria Dolores e Francisco Cândido Xavier. Muita paz para todos.